Bem, pessoal, esticando um pouco mais, a pauta compromisso social, eu queria chamar aqui mais uma participação especial, até rimou, hein? Para falar da pauta como aumentar o Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Economia Básica e de Valorização dos Profissionais da Educação, o Fundep. Acompanhem a participação do especialista em financiamento da educação básica pública e programas federais, Leomir Ferreira de Araújo, que vai compartilhar conosco dados e dicas preciosas sobre o assunto. Leomir Ferreira de Araújo é servidor do Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação, coordenador do Fundep no período entre 2020 e 2023, especialista em gestão de projetos e gestão de riscos e em controladoria e finanças públicas, mestre em administração pública. Tem experiência na área de administração pública, atuando principalmente nos seguintes temas: compras públicas, financiamento da educação, políticas públicas para a educação. Professor, palestrante, pesquisador e escritor, já capacitou mais de 35 mil alunos sobre políticas públicas e compras públicas no âmbito da educação, incluindo tribunais de contas e Ministério Público. Vamos ouvir. Olá, eu sou Leomir Araújo, especialista em financiamento da educação, servidor do Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação e muito feliz por estar nesse grande evento e poder falar um pouquinho sobre compras públicas para a educação. Compras públicas que farão a diferença especificamente na área educacional, onde gestores de todo o país têm grandes dificuldades, enfrentam grandes desafios, porque são compras complexas, que têm um grande público, uma grande capilaridade, que dentro do nosso país não necessariamente vai encontrar uma logística de fácil acesso. E do ponto de vista de legislação, tem uma grande dificuldade de conseguir demonstrar, comprovar, enquadrar os objetos que pretende contratar de acordo com os recursos vinculados à educação. Isso tem gerado sérios problemas na parte de fiscalização dos tribunais de contas. Leomir, como que isso acontece? É comum que os municípios, especialmente aqueles abaixo de 50 mil habitantes, que compõem a maioria dos municípios brasileiros, tenham na prefeitura um centro de compras, um núcleo específico de compras. E esse núcleo específico de compras tem que ser especialista em contratar, em adquirir qualquer tipo de serviço, qualquer objeto. E quando chega em áreas específicas como saúde, como educação, que tem normas específicas para sua utilização de recursos, enquanto dificuldade de justificar, de motivar, de enquadrar e até mesmo de reconhecer quando aquele recurso é ou não adequado para a educação. Trabalhando há 15 anos no ramo, o que a gente tem percebido? Inclusive, escrevendo obras que apoiam a ATRECOM, a Associação dos Tribunais de Contas do Brasil, o que a gente tem percebido? Que, normalmente, as dificuldades se encontram em 3 pontos. O primeiro deles é em relação a identificar quais objetos são considerados que a gente chama de ação de manutenção e desenvolvimento de ensino, MDE, de acordo com o artigo 212 da Constituição. Por quê? Porque somente quando se enquadra, e a partir de agora eu vou falar MDE, somente quando um objeto se enquadra como ação de MDE, é que você pode utilizar recurso para a educação. E a área demandante, a área da educação, normalmente não tem a expertise de utilizar a legislação, o direito administrativo a seu favor. E por isso recorrem a esses núcleos de compras. Então, às vezes vai ser o pregoeiro, às vezes vai ser a área de licitação que se cuida da parte de verificação, de análise do termo de referência adequado, que tem que ajudar a área demandante a muitas vezes justificar. Às vezes é a área de licitação que faz todo o processo de compras. Só tem aquela mensagem: temos urgência, precisamos disso, é para ontem. E nesse momento, a gente tem a primeira dificuldade. O que é a ação de MDE? De acordo com o artigo 70 da LDB, a Lei 9394, de 20 de dezembro de 96, ela vai dizer que é toda ação, toda iniciativa que for para a educação. Isso, para quem é da área de compras, tem que ser interpretado da seguinte forma: não importa qual é o objeto, importa a sua finalidade. Então, esse direito administrativo que muitas vezes falta à gestão na área educacional, a perspectiva da área de compras é perceber essa iniciativa está se utilizando, está sendo custeada com recursos vinculados à educação, seja Fundeb, seja cota salário educação, seja MDE, então
ela precisa demonstrar, em sua justificativa, em sua motivação, de que essa iniciativa vai contribuir para uma das duas ações, ou para o processo de ensino-aprendizagem do aluno, ou para as atividades meio de funcionamento da rede de ensino. Uma dessas duas coisas precisa acontecer. Se não conseguiu comprovar isso, a demandante não conseguiu justificar que essa iniciativa é para a educação. Depois disso, tem uma fase muito importante, que é de utilização dos recursos, emprego dos recursos e, por que não dizer, a partir do emprego desses recursos, captar mais recursos ainda. Então, existem soluções para os municípios do país que são autofinanciáveis. Como que isso acontece, Leomir? Quando na educação você utiliza o recurso vinculado a ela, como Fundeb, como cota salário educação, para uma iniciativa que em atividade de contraturno, ou seja, no turno é diverso do regular, se o menino estuda de manhã, essa iniciativa ocorre à tarde, ou vice-versa, essa iniciativa faz com que o município receba o dobro do valor de financiamento da educação por aluno. Então, se o Leomir tem uma atividade no contraturno de futebol, ao invés do município que Leomir mora recebe o valor X, vai receber o valor 2x. Então, se por um lado a prefeitura vai ter o custo de comprar o colete, de comprar a bola, de cuidar de um campo, ou ter a reforma, a revitalização de uma quadra poliesportiva para o Leomir jogar futebol no contraturno, por outra via, vai receber o dobro do recurso. E o mesmo serve para a aquisição de um laboratório de informática. O custo do laboratório de informática é mas, em compensação, o município recebe o dobro pelos alunos que realizam atividade no contraturno nesse laboratório de informática. E, normalmente, o que a gente percebe é que o investimento é de 10% a 15% em relação àquilo que o município passa a receber porque incluiu o aluno em atividade de contraturno. Por isso que a gente chama essas iniciativas de autofinanciáveis. Por um lado, vem a compra pública e financia, e investe, e coloca o valor para adquirir aquela solução. Em contrapartida, o município passa a receber o dobro do valor por aluno que tem essas atividades em contraturno. Então, percebam assim que quando a área de licitação contribui para o processo de compras, de contratações, de soluções na área educacional, ela pode não só ajudar a uma terceira fase, que é de difícil solução muitas vezes, que é a fase de prestação de contas ou de responder aos órgãos de controle no momento de fiscalização, uma boa aplicação por um enquadramento que é justificado, que é motivado, que é explícito nos próprios documentos de planejamento e de interesse da contratação, e isso depois gera uma captação de recursos para o próprio município. Então, veja que aplicar o recurso com qualidade na educação é uma oportunidade não só de garantir uma boa prestação de contas e atender às exigências dos órgãos de controle, como, em especial, captar mais recursos para o município, recebendo em dobro por aluno, quando essas atividades ocorrem em um momento de contraturno ao turno regular de cada educando na educação básica de nosso país. Então, aqui são poucos minutos que a gente tem, e é um prazer utilizar esses minutos para mostrar para vocês que é possível colocar os alunos em aulas de música, de dança, em laboratório maker, tendo videoaula, ou seja, por uma plataforma EAD, tendo acesso a aulas de reforço ou aulas de reforço presenciais, são sempre soluções que, quando bem instruídos, motivados e enquadrados como ação de manutenção e desenvolvimento de ensino, o famoso MDE, ele propicia mais captação de recurso para cada ente governamental, como os estados, os municípios, esses que lideram a operacionalização da educação básica em nosso país. Espero ter contribuído de alguma forma e poder, com outras oportunidades, falar mais ainda sobre o assunto. Como as compras públicas para a educação podem ser meios tanto de processos íntegros como de maior captação de recursos. Um abraço e até a próxima oportunidade. Muito obrigada, professor Leomir, pela contribuição aqui ao 6º Encontro Brasileiro de Grandes Nomes em Compras Públicas, né, Léo? Com certeza, muito obrigado, professor. E é muito bacana ver que quando alguém consegue desenhar um modelo, que
a mecânica se encaixa. Você, ao mesmo tempo que favorece a educação da nossa população, consegue justificar e explicar como é que a gente faz para custear que isso aconteça, que afinal de contas, sem dinheiro nada acontece, né? E sem educação, o país também não cresce. É um ganha-ganha aí muito legal. Muito obrigado mais uma vez, professor.